Meus amigos, meus irmãos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos, em qualquer lugar que nos encontremos. Eu tenho certeza de que, se não todos, pelo menos a maioria daqueles que assistem os nossos vídeos, já ouviu falar na palavra caridade. A maioria. Todavia, penso que um número menor, bem menor, tomou a iniciativa de procurar entender o sentido real desta palavra. E um número ainda menor daqueles que aceitaram o convite de ser útil. Eu pergunto para vocês: o espírito de colaboração já se aproximou de você? Em algum momento da sua vida você sentiu vontade em ajudar alguém ou se tornar membro de uma instituição caritativa? Por que nós, poucos, a minoria aceitou o convite da caridade? Por que a maioria abandonou esta ideia, esse propósito? Eu sei que cada um tem o seu motivo, cada um tem a sua razão. Todos nós justificamos os nossos atos. E nós sabemos que o mundo real, ele nos apresenta desafios. O que é digno de nota, meus irmãos, é que nós notamos que as casas espíritas, as igrejas, os templos se encontram todos lotados. As igrejas, os templos, os centros espíritas estão abarrotados. Raros com a vontade de aprender e ajudar. Muitos na procura da solução de seus problemas materiais. É verdade. Muitos frequentam a igreja, o templo, o centro espírita para satisfazer os seus interesses do terra a terra. Quanto à vontade de colaborar e de ajudar, quase sempre nós condicionamos esse trabalho à solução dos nossos problemas materiais. Muito embora as casas espíritas, as igrejas se encontrem abarrotadas, a maioria vão a uma igreja, a um templo, a um centro espírita, com o fim, o propósito de resolver um problema particular. Quantos, numa igreja, não se dirigem a ela com o objetivo de pedir a Deus e à espiritualidade a cura do corpo físico? Quantos não procuram uma casa espírita com o propósito de se livrar do assédio de espíritos perturbadores? E até mesmo muitos irmãos nossos vão à procura de solução, a solução de problemas materiais, inclusive ter êxito na loteria. E mesmo assim, os templos, as igrejas, as casas espíritas estão abarrotadas. Mas e a vontade de ser útil? E quando a caridade bate à nossa porta e nós relutamos em não aceitar o convite? É verdade, a maioria da população mundial se encontra enferma. Aqui na Terra, nós não fomos educados para fomentar em nós o espírito de colaboração. Como diz a melodia, abre aspas, nem a sociedade nem a escola lhe ensinavam nada, pois apenas te mimavam. Fecha aspas. Nós vamos até mesmo à escola e nela nós não deparamos com o propósito educativo, no sentido de nos envolver em trabalhos que possam ajudar toda uma coletividade. Por outro lado, quase todas as famílias enfrentam problemas, até mesmo de desemprego, de enfermidades na família. Nós não podemos desconsiderar como dói a angústia. Não é fácil enfrentar a
a provação do desemprego, a angústia. E às vezes nós condicionamos o nosso trabalho caritativo à calma que tanto nós almejamos. Dói a angústia, e nesse estado de espírito as condições não são favoráveis. Quantas e quantas vezes nós alegamos isso para nós mesmos? Como eu disse, alguns até mesmo chegam a condicionar o início de sua tarefa caritativa à sorte na loteria, à solução de problemas imediatos. Quando será que nos acharemos realmente prontos para o trabalho espiritual, para as atividades no Evangelho? Muito embora, e nós não podemos duvidar disso, muito embora a espiritualidade tenha contribuído para a cura do nosso corpo físico, a despeito de termos contado também com a colaboração de amigos espirituais, podem crer nisso, até mesmo para favorecer um encontro de um emprego digno, convenientemente remunerado. Apesar de realizarmos o nosso sonho até mesmo de mudar de domicílio, cuja mudança facilite o início de nossa atividade no bem, mesmo assim, nós, na maioria das vezes, continuamos inertes, não iniciando no trabalho beneficente, muito menos aceitar um convite no trabalho mediúnico. Qual, meus irmãos? Qual o espírito neste intercâmbio? Qual o espírito que nós precisaremos evocar a fim de que facilite a aceitação do convite à caridade, para que todos nós saiamos da letargia? Em que esfera espiritual se encontra esse espírito a fazer brotar a sede pelo trabalho? Que não somente dirijamos a casa espírita, a igreja, ao templo para a solução dos nossos problemas materiais, mas que também ali, naquele reduto, na igreja, nós iniciamos um trabalho para ajudar o semelhante. Em que esfera se encontra esse espírito que possa brotar em nós a sede pelo trabalho? O trabalho pela busca da verdade, o trabalho em sermos eficazmente úteis. Em que esfera se encontra esse espírito? Eu convido vocês a ler o livro Luz Acima. Neste livro, Dagoberto, na lição intitulada O Espírito que Faltava, ele se deparou ali com a história de Dona Arlinda, que depois de tantas e tantas rogativas, e depois de ter sido ajudada várias e várias vezes pela espiritualidade maior, na solução de vários e vários pedidos, depois de muito protelar, ainda não iniciava o trabalho em fazer o bem. Ainda não havia aceitado o convite da caridade. E numa reunião ela exclamava: preciso progredir. Poderei contar com a ajuda da espiritualidade para o meu desenvolvimento? Imediatamente Dagoberto respondeu: sim. Todavia, Dona Arlinda, ela pretendia obter promessas mais claras, incisivas, e novamente ela questionou: realmente os benfeitores me auxiliarão? Neste momento, o espírito Dagoberto, ele sorriu e ajuntou. Abre aspas. Eu, agora minha irmã, só conheço um espírito que pode socorrê-la. Um apenas. Sem ele, sua felicidade nunca virá. Diante desta resposta, imediatamente, de forma rápida, abrupta, Dona Arlinda devolveu a seguinte pergunta a Dagoberto: qual será esse espírito? Naquela vontade de obter uma resposta, na volúpia de implorar a proteção diferente, ela disse claramente a Dagoberto: eu farei preces a esse espírito, eu incluirei ele em minhas súplicas diárias. Só que ela não esperava contar com a seguinte resposta de Dagoberto, e até mesmo com a surpresa geral. Ele apontou:
qual o espírito que deveria ser invocado para que ela iniciasse o trabalho, para que ela aceitasse o convite em fazer o bem. Dagoberto disse, abre aspas, você deverá evocar o espírito da boa vontade. Para encontrá-lo, minha irmã não precisa se dirigir ao outro mundo. Ele está no seu mundo mesmo. Aí. Fecha aspas. No início deste ano de 2023, nós temos várias e várias razões para não iniciar, para não aceitarmos o convite da caridade. Inúmeras justificativas, motivos e mais motivos. Um ano se inicia. Às vezes nós não paramos para analisar friamente, mas protelamos. No ano que vem, no ano seguinte, e com isso passam-se anos, décadas, e para a maioria chega ao término da nossa existência e nós não aceitamos o convite da caridade. Muito embora a caridade tenha batido a porta do nosso mundo íntimo, é a porta do sepulcro que vai nos intimidar. Nós não estamos aqui desenvolvendo um raciocínio para intimidá-lo, não. Mas não tenhamos dúvida de que quando nós aceitamos o convite da caridade, nós não estamos em verdade ajudando o outro. Nós estamos ajudando a nós mesmos. Procuremos ser úteis em qualquer momento, em qualquer situação, para o nosso próprio bem e assim também para o benefício de toda a coletividade. Evoquemos o espírito da boa vontade. Não deixemos para amanhã, comecemos agora, sendo útil. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos, em qualquer lugar que nos encontremos. Muita paz. Feliz 2023. Que aceitemos o convite do amor. Até mais.